Vamos lá, galera, vamos retomar aqui. Vamos voltar para o foco. Todo mundo feliz agora, de barriguinha cheia. Vamos falar um pouquinho aqui agora, pessoal, de quem são os contribuintes do IBS-CBS. São as empresas e ou pessoas que estarão obrigadas a pagar, a contribuir, a recolher o IBS-CBS. Então é o seguinte, ó, pessoas jurídicas, né, como já é naturalmente, né, então todas as empresas elas serão contribuintes de IBS-CBS, né, tanto as que vendem mercadorias, as que prestam serviço ou que exerçam qualquer fim lucrativo. Então toda e qualquer empresa que tenha uma receita com fins lucrativos, elas serão contribuintes de IBS-CBS. Empresários individuais, né, pessoas físicas que exerçam atividade empresarial ou profissional autônoma com habitualidade. O pessoal que é um pouquinho mais técnico e vai lembrar, né, que a legislação do ICMS, por exemplo, hoje, ela já trata a questão da habitualidade ou volume com intuito comercial. Ela já pode, hoje, enquadrar uma pessoa física como contribuinte do ICMS. E aqui não é diferente. Tem essa possibilidade de pessoas físicas também serem contribuintes. Tá? Importadores. Qualquer pessoa física ou jurídica que realize importação de bens e serviços. Pessoal, nesse ponto aqui de importação, falando de pessoa física, né, já que a pessoa física pode ser contribuinte. Sabe aquelas compras que a gente faz nos e-commerce aí da vida, o AliExpress, né, o TikTok Shop agora está na moda, né? E Shopee, né, quando você faz compras internacionais, vocês vão ter que pagar IBS-CBS agora para compras internacionais. A Shein, né? A Shein também faz umas vendas, né, assim também. Então, vai ter agora essa taxa. E a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, ó, que quem é que vai ser responsável por recolher esse IBS-CBS vai ser a própria plataforma digital. Então, a Shopee, a AliExpress, a Shein, elas vão ser corresponsáveis junto com vocês no recolhimento de IBS-CBS. Falando também de e-commerce, né, daqui a pouco tem um slidezinho de e-commerce aqui, mas as plataformas todas serão corresponsáveis por fazer o recolhimento. Todas, em fazer o repasse de IBS-CBS. Já falar um pouquinho mais daqui a pouco ali sobre elas também, tá? E roscou de novo. Os profissionais liberais estão também, se eles estiverem inscritos como contribuintes de IBS-CBS. E se eles forem profissionais liberais que estiverem fazendo receita contínua, eles serão contribuintes obrigatórios no IBS-CBS. Ele vai poder ter o carnê-leão para efeitos de imposto de renda. Não se confunde com o IBS-CBS. Exatamente. Cadê o pessoal? João, cadê a turma? Quem está da alta visão aí para me ajudar aí? Porque não está passando o slide. Alguém passa lá, por favor. Claro, à vontade. Agora, no caso, quando você fecha o contrato de câmbio, né, você mandou o remessa para o superior, como que vai funcionar essa questão dessa remessa? Eu tenho que pagar algum imposto sobre essa antecipação lá fora ou só pode importar a carga chegar? Não, no caso do câmbio, o fato gerador não é o pagamento, é o desembaraço. Então, a incidência nesse caso vai ocorrer quando for fazer o desembaraço. Exatamente. Então, nesse caso, vai ficar postergado a incidência, não vai ser no pagamento. Beleza? Pessoal, responsáveis tributários, né, ou podemos chamar aí da substituição tributária, mas não confundam essa substituição tributária com o ST nosso de hoje, com o ICMS-ST de hoje, não tem nada a ver, tá? Essa responsabilidade está tratando exclusivamente sobre a responsabilidade do recolhimento, tá?
Então, ó, as plataformas digitais, elas serão responsáveis por fazer o repasse do IBS-CBS para o governo. Então, fiz uma compra lá, por exemplo, no Mercado Livre, e comprei a mercadoria e vai ter a incidência de IBS-CBS. O Mercado Livre vai pegar esse IBS-CBS e vai recolher para o governo. Hoje, como funciona? Hoje vem para o vendedor. Hoje o imposto total vem para o vendedor. Então, o vendedor recebe isso no seu caixa e, no mês seguinte, ele vai lá e repassa isso para o governo. Vai ser diferente. Vai ser uma espécie de retenção na fonte lá. Então, as plataformas de e-commerce vão reter e vão repassar isso aqui para lá. Vai passar direto para o governo, tá? Os adquirentes em operações com contribuintes não inscritos. Vou pegar um exemplo que a Letícia citou aqui dos profissionais liberais que não estejam inscritos. Vai ter algumas possibilidades, pessoal. Por exemplo, eu fui lá e tomei um serviço de um advogado. Né? O advogado está me fazendo a nota fiscal, ou não está fazendo a nota fiscal, me deu só o recibo. Ao pé da letra, esse advogado deveria estar inscrito como contribuinte IBS-CBS. Se ele não está, eu, na qualidade de contribuinte, né, se ele está prestando serviço para a minha empresa, eu tenho que fazer a arrecadação, recolher aquele IBS-CBS no lugar dele. Então, passou a responsabilidade dele, que não está inscrito, para a empresa que está contratando e está inscrito. Então, a substituição tributária é nesse sentido. Substitui a responsabilidade do repasse do imposto para o governo. Beleza? Prestadores de serviço de meio de pagamento. Pessoal, esses prestadores de meio de pagamento, que também serão responsáveis por fazer a arrecadação, é, por exemplo, as famosas maquininhas de cartão de crédito. Isso é um meio de pagamento, por exemplo, né? As instituições bancárias, depois a gente vai ver sobre o split payment, que vai ter lá uma modalidade que o imposto vai direto para o governo, também serão responsáveis por fazer a gestão e o direcionamento desse imposto para a Receita. Então, o conceito de substituição tributária nesse sentido é de substituir a responsabilidade do recolhimento, não de cálculo ou de atribuição de responsabilidade por outro motivo, exclusivamente com relação ao atendimento. Beleza? E aí, pessoal, tem um ponto aqui agora que ele é do Simples Nacional. E esse ponto aqui, a gente vai usar o gancho dele, tá? O gancho para falar do Simples Nacional, para usar também os conceitos disso para entendimento geral da reforma. Porque aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a formação de preço. Como é que é o preço hoje, né? E como é que seria, como será o preço após a reforma tributária. Então esse ponto aqui ele é bem legal, é um dos pontos aqui muito bem didáticos que vai requer um pouco de atenção de vocês, para a gente retomar aqui alguns conceitos. Primeiro ponto, pessoal, o Simples Nacional, ele vai ser mantido. Então, existe a possibilidade aqui do Simples Nacional ficar da mesma forma que ele é hoje, ou seja, eu vou continuar pagando os impostos da minha venda de forma cumulativa dentro do Simples Nacional, sem nenhuma alteração. Ok? A primeira possibilidade que eu vou ter. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês de mais duas possibilidades, né? De mais algumas opções que o Simples vai poder exercer, a depender da situação em que ele se encontra, ok? Dentro dos fornecedores e clientes que ele tem. Dentro do Simples Nacional, pessoal, a galera de contabilidade aqui já está mais habituada, mas apesar do Simples, vocês, enquanto contribuintes, enxergam uma única guia, né? Uma única guia chamada Simples Nacional. Mas dentro do Simples Nacional, ele é subdividido em vários impostos. PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social e IPI. Todos esses impostos estão dentro do Simples Nacional. Ok? Todos eles estão dentro. Então, a somatória dessas alíquotas, dessas pequenas alíquotas, ela corresponde ao total do Simples Nacional. E os impostos que estão sendo substituídos, os impostos substituídos pela reforma, que é o ICMS, ISS, PIS e COFINS, também serão substituídos dentro do Simples Nacional. Então, a guia de Simples Nacional, que hoje tem todos esses impostos, vai passar a ter IBS-CBS. Vai passar a ter isso. Ok?
Então tem essa troca, né, de impostos dentro do Simples Nacional. E aí, pessoal, hoje, né, com relação a créditos tributários, as empresas do Simples, elas poderão escolher, elas poderão optar em sair do Simples Nacional, ficar no Simples Nacional ou ter um regime misto. Ou seja, eu posso estar no Simples para uma parte dos meus impostos e uma parte dos impostos ficar fora do Simples Nacional. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa opção que o Simples vai poder exercer aqui agora, tá? E aí, pessoal, um exemplo ali de como é que ficaria o Simples. Olha só. A gente recolhe o Simples, né, hoje, né, o anexo 1. O anexo 1, por exemplo, aqui, é um anexo de indústria, onde dentro do Simples atual aqui eu tenho 1,25% de ICMS, 0,94% de PIS/COFINS e 0,5% de IPI, totalizando aqui 2,69%. Existem outros impostos, mas aqui eu coloquei apenas para efeito didático, tá, pessoal? Para efeito didático, esses impostos. Então, eles serão aqui substituídos, ok? O IBS-CBS. E o IBS-CBS, a somatória das duas alíquotas, elas vão corresponder ao mesmo total de impostos devido para o Simples Nacional. Então, no primeiro momento, para o Simples Nacional, pessoal, não tem alterações tributárias. No primeiro momento. Por que eu estou falando de um primeiro momento? Porque daqui a pouco a gente vai falar de uma estratégia comercial. E aí vai entrar uma particularidade, né, uma análise que todo mundo do Simples vai ter que fazer. Tá bom? O Simples, então, pessoal, ele vai poder, né, nessa opção que eu falei para vocês em recolher parte dos impostos por fora do Simples, qual que é a parte que ele pode recolher por fora do Simples? IBS e CBS. Os demais impostos é obrigatório ele recolher por dentro do Simples Nacional. E essa opção ele vai poder fazer semestralmente. Hoje, como funciona a opção do Simples? Funciona uma vez por ano, não é isso? Em janeiro de cada ano, eu faço a opção do Simples, que vai, desde que eu enquadre nas regras, né, de possibilidade de opção, ela vai valer para o restante do ano seguinte. Agora, vai ficar diferente. Eu posso fazer essa opção a cada 6 meses. Então, até setembro, eu faço a opção para janeiro do ano seguinte. E para o segundo semestre do ano, eu vou fazer em abril, que vai valer para o segundo semestre. Então, mais um ponto de atenção para contribuintes e contadores aí com relação à opção do Simples Nacional. Ela vai ser de forma semestral. Beleza? Então, olha só. Primeiro momento que a gente falou aqui, não tem impacto dentro do Simples Nacional. E hoje, pessoal, o Simples, né? Vejam para você ver como é que é a legislação brasileira hoje. Se eu sou uma empresa adquirente de mercadoria, eu sou um supermercado, por exemplo, eu sou um supermercado e eu compro mercadorias de Simples Nacional hoje. Compro mercadorias de Simples Nacional. O Simples Nacional gera crédito de impostos? Gera. Gera, sim, senhor. O que ele gera? Ele gera crédito de PIS/COFINS. Então, nesse exemplo aqui, olha só como é que funciona a legislação hoje. Nesse exemplo aqui, eu teria 0,94% de PIS e COFINS sendo pago dentro da minha guia do Simples Nacional. Mas se eu sou uma empresa lucro real, eu compro essa mercadoria do Simples e me credito de 9,25%. Hoje funciona assim. Por quê? Porque a legislação do PIS e COFINS não é imposto contra imposto. Ela é base contra base. Então, se eu tenho a minha base de cálculo da etapa anterior, né, que é o meu vendedor aqui, meu fornecedor, foi de R$100, eu posso me creditar de 9,25 sobre R$100, independentemente do que foi pago aqui no Simples Nacional. Agora, o ICMS, não. O ICMS é imposto contra imposto. Então, pouco importa a base de cálculo da fase anterior, importa o imposto destacado na nota da fase anterior. Então, nesse exemplo aqui, o Simples Nacional gera crédito para o supermercado, nesse exemplo que eu dei aqui, de apenas 1,25%. Inclusive, vai lá naquelas informações complementares, não é isso? Permite o aproveitamento de crédito de 1,25% de ICMS. E aí você vai lá e constitui esses créditos lá na sua apuração do adquirente. Como é que fica esta empresa aqui agora vendendo para o
mesmo supermercado. Ela vai poder creditar, pessoal, apenas do IBS CBS contido aqui dentro. Essa alicotazinha, alicotinha. Vai acreditar só dessa alicotazinha pequenininha aqui, ok? Vai passar a não ficar muito interessante para o comprador. O supermercado, que antes creditava 9,25, agora vai poder acreditar 2,69. E aí? Olha o problema aí que o Simples já ganhou. Olha o problema que o Simples tem agora. Ele está perdendo um pouco de competitividade. Ele está deixando de gerar crédito para o seu cliente. E isso é muito importante. As grandes empresas, pessoal, as médias e grandes empresas sabem fazer conta. Eu garanto para vocês. E a turma vai fazer conta. Então vamos fazer uma análise aqui um pouquinho mais aprofundada sobre essas opções que o Simples Nacional vai ter, tá? Bom, tenho três possibilidades aqui. Depois eu vou mostrar um slide comparativo ali para vocês, tá? A grosso modo aqui, ó, sem geração de crédito, ou seja, um Simples Nacional puro, Simples Nacional que vai continuar dentro do Simples Nacional sem ter nenhum tipo de opção, em recolher os impostos por fora. Então, ele vai gerar só aquela alíquotazinha pequenininha que nós, para efeito didático, consideramos aqui que ele não tem geração de crédito de impostos. Consideramos que não tem geração de crédito. Ou eu vou poder optar por gerar o crédito. Tá? E essa opção ela vai ser um pouco mais interessante para quem vende para contribuintes de IBS e CBS. Então, num primeiro momento, quando eu não gero crédito, qual que é mais interessante? Se eu vendo para consumidores finais, vai ser interessante eu ficar dentro do Simples Nacional. Se eu vendo para outras empresas, vai ser interessante eu trabalhar com o Simples dentro da modalidade geral de IBS e CBS, ou me desenquadrar 100% do Simples Nacional. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão aí, tá? Então é o seguinte, a análise vai depender do quê? Da estratégia, da decisão. Quem é o meu perfil de cliente? Qual é a posição que eu ocupo na cadeia tributária? Aí falando de cadeia tributária agora, pode ser que complique um pouco, né? Mas vamos destrinchar para vocês aqui o que é cadeia tributária. Pessoal, o princípio tributário hoje no país, hoje, que institui a não cumulatividade, ele é pautado aqui nesse desenho. A turma do NR aqui já participou do curso, já cansado de ver, né? Você cansado de ver esse desenho aí. Mas é o seguinte, ó. Todo produto, ele tem uma lógica que não é, vamos falar assim, definitiva. Ela é uma lógica estimada de que todo produto nasce numa indústria, passa para um estabelecimento atacadista, que passa para um estabelecimento varejista e que chega a nós, consumidores finais. Essa é a lógica da tributação no Brasil. E a não cumulatividade é pautada nesse desenho aqui, ó. A não cumulatividade é pautada nesse formato. Então pense o seguinte, todos os produtos que vocês estão vendo aqui hoje, todos, sem exceção, todos, têm a sua própria cadeia tributária. A indústria faz a produção, o atacadista distribui, o varejista vende para nós consumidores finais e quem paga a conta literalmente somos sempre nós consumidores finais, sempre. Daqui para trás são empresas repassadoras, são empresas intermediárias da arrecadação. Mas o que esse cara pagou, que esse pagou, vai sobrar tudo para a gente de forma final. Todo mundo foi repassando o imposto no seu preço. Então é o seguinte, esse modelo aqui, ó, ele vai ilustrar, tá, a cadeia tributária para vocês entenderem. E por que eu falei que a cadeia tributária ela é uma estimativa de como é que o produto chega ao consumidor final? Por exemplo, a indústria pode vender direto para o consumidor final? Pode.
Normal, por que não? Só que faz o seguinte, pega o seu carro e para na porta da Petrobras e fala, enche o tanque do meu carro. É viável? Não, não é viável. Então, distribui-se, né, o papel de cada empresa dentro da cadeia tributária para facilitar a logística, facilitar a gestão da operação e tudo mais. Agora, tem empresas que é viável, sim, você vender da indústria direto para o consumidor final. Eu já trabalhei numa empresa que nós produzíamos portas e janelas e vendia direto para o consumidor final. Não tem nada que impeça isso acontecer, isso é normal, tá? Aí a gente fala que definiu, né? Definiu a cadeia tributária quando chega no consumidor final. Mas a lógica é que passe por isso aqui e a reforma tributária, pensando na não cumulatividade também, é pautada nisso aqui. Ou seja, quando essa empresa vende para essa, o imposto que essa empresa pagou, essa empresa vai tomar crédito. O imposto que essa empresa pagou, essa vai tomar crédito. O imposto que essa empresa pagou vai repassar para nós pagar aqui. Basicamente é isso. Então, houve débito e crédito em todas as empresas e o consumidor final ficou com a conta, né? Literalmente, repassando aqui para o consumidor final. Então, pessoal, o Simples Nacional agora. Qual é a análise, na primeira análise, não só ela, claro, né? Mas a primeira análise que o Simples Nacional precisa fazer. Quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? Bom, se eu sou uma indústria e estou no Simples Nacional, a tendência é que eu venda para um desses dois. Um desses dois. Se eu estou em um desses dois aqui, eu vou vender para empresas que vão tomar crédito. Opa, então eu estou posicionado na cadeia tributária em uma posição que o meu cliente, o adquirente da mercadoria, vai fazer uso do crédito que eu possivelmente vou ou não vou gerar para ele. Agora, se eu sou um varejo ou um e-commerce, né, tem o mesmo princípio, vendendo para consumidor final, é interessante eu gerar crédito para o consumidor final? Não, não faz sentido, porque o consumidor final, que somos nós, não somos contribuintes de IBS-CBS. Se o meu cliente não é contribuinte de IBS-CBS, não faz sentido esta empresa gerar crédito para o seu cliente. Então a análise é, onde é que eu estou na cadeia tributária? Vendendo para quem? Outra coisa que tem que ser analisado. E aí vai, por exemplo, de vocês que não são do Simples Nacional. Não são do Simples Nacional. Eu sou lá a pessoa que faz compras numa empresa que não é do Simples Nacional. Eu também tenho que olhar qual é a minha posição aqui na cadeia tributária. Eu estou comprando de quem? Opa, eu estou comprando desse cara aqui, esse cara é do Simples. Ele não vai me gerar crédito. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou conversar com ele, eu vou orientar ele como é que funciona a reforma tributária, eu vou largar a mão dele, eu vou buscar outro fornecedor. Então vai acontecer muito uma coisa assim, pessoal. Os médios e grandes vão ter que treinar e orientar os contribuintes menores. Então vocês que estão aqui se preparando hoje, vão ter que orientar os seus fornecedores menores para entender o que nós estamos falando aqui de reforma tributária hoje e qual é o impacto do Simples Nacional na sua operação. Vamos avançar mais um pouco. Tem mais uma parte prática aqui, ó. Antes, deixa eu avançar um pouquinho, pessoal. Eu quero relembrar com vocês aqui um conceito matemático. Conceito matemático que muita gente faz errado. E isso é muito comum da gente ver. Nas nossas visitas aí, né, eu e o Luiz Fernando nos deparamos muito com situações em que, às vezes, o empresário não sabe formar o preço matematicamente falando. Às vezes o cara fala assim, eu quero ganhar 20% de margem, ele pega o custo, multiplica por 20% e soma. Não é isso. Se você estiver fazendo isso, você não está colocando a sua margem por dentro, você não está colocando os possíveis impostos por dentro do seu preço. Então eu quero relembrar com vocês aqui um caso aqui, ó, só uma fórmula matemática simplista, tá? Ela é simplista e didática, obviamente, tá? Porque a formação de preço propriamente dita, ela vai envolver inúmeras variáveis que cada empresa vai ter.
Então é só um efeito aqui didático, ok? Imagine que eu tenho aqui um custo de R$100. Eu quero uma margem de lucro de R$20, não de 20%, R$20, ok? E eu quero colocar 25% de margem, 25% de impostos. 25% de impostos, ou seja, eu tenho que fazer esse dinheiro ficar dentro desse preço, de forma que, quando eu pegue esse preço final, retire os impostos e retire o custo, me sobre R$20. Essa é a lógica de formação de preço por dentro, ok? Bom, como é que é essa conta aqui, tá? Essa conta, matematicamente falando. É o preço de custo mais a margem em dinheiro que eu quero, e vou dividir por 1 menos 25%. Vou pegar custo mais margem e dividir pelo 1 menos 25%, que corresponde aos impostos. Dessa forma, eu fiz aqui a conta por dentro. Ou seja, esse imposto de 25%, esses R$40, esses 25% fez parte da própria base de cálculo. Matematicamente falando, é assim que se forma preço, ok? Então, não esqueçam dessa matemática aqui, tá? Isso é fundamental, porque a gente vai entender agora como é que vai ficar o Simples Nacional. E pensando também, pessoal, que o Simples Nacional não é só quem vende no Simples Nacional que tem que se atentar para isso aqui. Quem compra de Simples Nacional tem que se atentar tanto quanto ou até mais quem está vendendo no Simples Nacional. Beleza? Então, tem empresas aqui que são do Simples e que estão comprando de Simples, ok? O André não está aqui, mas depois você tem que passar isso aqui para ele, que diretamente influencia na cotação de preço lá agora, ó. Vai influenciar diretamente na cotação de preço. Bom, vamos separar aqui, pessoal. São números, obviamente, que didáticos, tá? Só para efeito de exemplificação aqui para vocês. Imagina o seguinte, ó. Eu vou ter 3 opções aqui. O regime normal de BS-CBS, né, que nós chamamos, né, no dia a dia de débito e crédito. Eu vou poder ter um Simples Nacional puro, que é aquele Simples Nacional que recolhe os impostos 100% dentro da guia de DAS. E vou poder ter o Simples Nacional na possibilidade mista. Ou seja, eu vou recolher uma parte dos meus impostos dentro do Simples e uma parte dos meus impostos fora do Simples Nacional. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse slide aqui é o impacto que cada uma das decisões vai tornar-se no preço de custo de aquisição do seu cliente. Então, vamos pensar de novo lá no supermercado, né, que eu estava dando um exemplo, tá? Quem está fazendo essa análise aqui é o supermercado. O supermercado está olhando os seus fornecedores, ele está com 3 fornecedores. E, mais uma vez, didaticamente, todos os 3 fornecedores têm o mesmo custo de produto ou de produção, tá? Ambos querem R$20 de lucro desejado. Imagina que cada um aqui é um fornecedor diferente da mesma mercadoria. Bom, custo mais margem, então, ambos têm 120. R$153,60. Bom, R$153,60, nessa possibilidade aqui, o adquirente da mercadoria
vai poder tomar crédito de IBS-CBS? Sim, pode tomar crédito de IBS-CBS. Bom, aí entra agora aqui um conceito contábil, mas que ele, obviamente, envolve na gestão do dia a dia da empresa, que o custo de aquisição de uma mercadoria, ele é o valor que eu paguei menos todos os impostos que eu posso recuperar. Se eu paguei, eu vou desembolsar, né? O supermercado vai desembolsar para esse fornecedor R$ 153,60 e ele pode tomar crédito. Crédito de quanto? De R$ 33,60. Ou seja, qual que é o custo para esse supermercado? R$ 120. Aí essa informação, porque o cara vai ter 3 locações lá para poder analisar. 3 locações. O custo foi 120. Esse valor aqui. Que vai chegar em 0,90. 120 dividido por 0,90, eu chego num preço de venda de 133. Essa vai ser a base de cálculo do Simples Nacional. Então, 10%, que é a alíquota, vezes os 33,60, esse cara vai pagar quanto de Simples? 13,33. 13,33. Bom. Aí, o supermercado está olhando. Eu tenho crédito IBS-CBS nessa operação? Não. Não tenho crédito. Qual que é meu custo? R$ 33,33. Mas eu paguei, né, no outro fornecedor R$ 153,60. Economicamente, isso pouco importa. Você teve apenas aqui um desembolso financeiro que quando você for fazer depois a sua apuração de imposto de IBS-CBS da sua operação, isso vai voltar como crédito para vocês aqui, os R$ 33,60. Então, o custo do supermercado ao comprar do Simples Nacional puro ficou R$ 133,33. Poxa, eu paguei mais barato e o custo ficou mais caro? Sim. Paguei mais barato e o custo ficou mais caro. Agora vamos para a terceira possibilidade aqui, que é o Simples Nacional misto. Ou seja, eu vou pagar parte dos meus impostos por dentro do preço e parte dos impostos por fora do preço. Qual que é a parte que vai ficar dentro do preço nesse nosso exemplo aqui? 5% de Simples Nacional, que está correspondendo aqui a INSS patronal, imposto de renda e contribuição social. Por quê? O IBS-CBS vai ser pago por fora. Beleza? Os mesmos 100, os mesmos 20 de lucro desejado, custo mais margem, os mesmos 120. Beleza? Então, eu tenho dos 41,67 aqui. Beleza? Que vai incidir 5% sobre isso aqui dividido por 0,95, lembrando da fórmula, eu estou colocando 5% dentro do preço, que por sua vez vai fazer base depois de 28% sobre o 126. Então, eu tenho um preço final da minha operação de R$ 161,77, correspondendo produto mais margem mais impostos, R$ 161,77. Esse cara pode tomar crédito agora? Pode. Posso tomar crédito. Posso tomar crédito. De quanto? Os 28% sobre 126,32. Perdão, é isso mesmo. Então, aquele crédito que eu vou poder tomar o crédito, menos o valor que eu coloquei de preço final, eu resulto em 126,32. Bom, no cenário aqui, se eu não sei fazer conta, se eu estou comprando aqui, o comprador está despreparado.
O que ele vai fazer? Comprar do Simples Nacional no primeiro momento. Mas isso é uma ilusão. Por quê? O que importa é o custo. E o custo ficou mais caro. Entre comprar de um Simples Nacional puro e um Simples Nacional misto, eu desembolso mais dinheiro, mas o custo fica menor. E nesse exemplo aqui, em desembolsar um custo intermediário, né, aqui, né, do regime geral, eu vou ter um custo de aquisição mais barato. Ou seja, pessoal, essa diferença desse preço, aqui que não tem diferença, mas desse preço para esse preço, desse preço para esse, é o imposto que eu vou recuperar. Ou seja, é uma antecipação da minha arrecadação, uma antecipação do saldo devedor que eu vou ter lá no final da minha apuração. Então eu fiz uma antecipação, porque eu vou tomar crédito. E aqui eu não antecipei nada e não tomei crédito. Então, entendendo isso, o preço final não é relevante, mas o preço de custo é o que de fato importa para vocês. Tá? Quem estiver comprando, e obviamente, agora eu sou o vendedor. Eu estou no Simples Nacional, eu sou o vendedor. Você já pode antever, pessoal, essa análise. Posso antever essa análise. Por quê? Se eu estou vendendo para quem vai tomar crédito, vamos voltar aqui um pouquinho. Cadê os meninos para ajudar? Não está voltando. Volta um aí, Juan. Aí, esse aí. Mas, esse aí. O da cadeia tributária, Juan. Esse aí. Olha só. Para quem que eu estou vendendo? Voltei aqui para poder relembrar. Se eu estou vendendo para quem vai tomar crédito, eu já posso fazer uma opção lá pelo regime Simples Nacional misto, ou eu posso já me desenquadrar e ser o regime geral. Se eu estou vendendo aqui para o consumidor final, não faz muito sentido eu sair do Simples. Obviamente que você tem que respeitar todas as regras de enquadramento do Simples Nacional, com relação à composição societária, com relação a limite de faturamento, atividade econômica e tudo mais. Tá? Se você atingiu todas essas características, você pode continuar no Simples e vendendo aqui para o consumidor final. Beleza? Pula um aí, Juan. Mais um. Pessoal, do Simples, aí ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Não ficou? Não entendeu alguma conta que eu falei ali? Tranquilo? Pode falar, Ivana. Só para você entender direito, a primeira pessoa que recolheu o imposto, ela vai pagar aquilo de primeira, a próxima empresa já não paga porque tem crédito nisso, e aí o intuito seria chegar para só o consumidor final pagar esse imposto depois. Mais ou menos, ó. A empresa, imagina que você está no meio daquela cadeia tributária, e você comprou a mercadoria do seu fornecedor e você naquele momento pagou ali, por exemplo, R$10 de IBS/CBS. Quando você for vender, você não vai vender pelo mesmo preço que você comprou. Então, se você comprou por 100, você vai vender, por exemplo, por 200. 200 vezes a alíquota que eu dei de exemplo aqui, que era 10%, você vai pagar 20. Só que dos 20 que você deve da sua operação, você já não pagou 10 quando você comprou? Então você recolhe só 10 de diferença. Então, recolher o imposto, pessoal, sobre o índice de valor adicionado, né, o IVA, que é o que o pessoal tem chamado aí, você recolhe sobre a diferença do preço de compra para o preço de venda. Então, no dia a dia, a diferença entre o que você vende para o que você compra de débitos menos créditos vai resultar em pagar a alíquota sobre a diferença de preço que você agregou. Então, eu paguei 10 de imposto já de quem eu comprei. Aí eu vendi por 20 e vou pagar, por exemplo, mais 5 de imposto. Como eu já paguei esses 10, aí eu vou pagar só esses 5 de diferença. Sim, você vai tomar 100% de crédito daquilo que você comprou. Tá? Então você vai aplicar a alíquota sobre a sua receita e abater o que você já pagou quando comprou. Então, e no caso da prestação de serviço? Mesma coisa. Muda nada. Mesma coisa. Mesmo princípio. Mesmo princípio. Por exemplo, escritório de advocacia, né? O consumidor final é o cliente. Como é que fica isso? Eu não consegui entender.
Esse Simples Nacional, né? O escritório é Simples Nacional. Como é que vai ficar esse cálculo aí? Qual é o público dele? O público dele, ele é o nosso, né, CPFs, né, vamos falar assim, ou o público dele ele é um escritório corporativo que presta serviço para os CNPJs. Se ele for um público CPF e ele tem condições de se permanecer no Simples Nacional, ele vai ficar no Simples Nacional puro, dentro, quietinho ali. Não vale a pena mexer. Agora, eu sou um escritório corporativo e presto serviço para vocês que são CNPJ. E aí, eu vou tomar crédito dessa operação quando o meu fornecedor de serviço de advocacia emitir a nota, sim ou não? Aí vai depender da análise dele. Mas se ele faz apenas para o pessoa física, e ele puder ficar no Simples Nacional, é o melhor cenário para ele no primeiro momento. Quando ele tem os dois. Aí você vai ter que optar. Ou você desenquadra, ou você fica no misto. É aquela análise que você vai ter que fazer. Ou seja, qual é a maior fatia de receita do meu escritório? Isso vai acontecer, por exemplo, com a contabilidade. Qual é o perfil de empresa que eu atendo? Aí eu atendo mais hoje empresa presumida e real. Cara, eu vou ter que adequar. Não tem o que fazer. Não, agora eu atendo mais empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional não tomam crédito. Vou ficar quietinho do jeito que eu estou. Então, cada um vai ter que fazer o seu dever de casa. Olhar para frente quem são seus clientes, olhar para trás quem são seus fornecedores e ver qual vai ser a melhor opção a seguir. Beleza? Vai, Tati. É tudo, mas não é. Porque a legislação trata que o crédito é amplo. O crédito é amplo. Mas vou antecipar um pouquinho aqui, mas tem um slide para a gente falar disso lá na frente. Vamos usar o seu exemplo lá de novo. Hoje, você não poderia tomar crédito, por exemplo, de serviço de consultoria, porque não está ligado ao custo da sua atividade. Depois vai poder. Ou seja, tudo que você comprou ou pagou de prestação de serviço, vai poder tomar crédito de IBS e CBS. Não. Outra pergunta no caso. Aí, é o seguinte. Quais são os serviços e ou produtos que eu não vou poder tomar crédito? A grosso modo, tá? Serviço de hotelaria e restaurante. Por quê? Serviço de hotelaria e restaurante, ele é considerado bem de consumo pessoal. E bem de consumo pessoal não pode ser gerado crédito. Fabrício, mas eu paguei o hotel para o meu vendedor fazer uma visita no cliente. Não pode. Está escrito lá que não pode. Mas o meu vendedor saiu para fazer uma reunião com o cliente e ele almoçou. Vai louco, não pode. Vai pagar a despesa e acabou. Tá? Então, esses dois são considerados bens de uso pessoal e não vão permitir a tomada de crédito para os adquirentes desse serviço. Mesmo que sejam utilizados no uso operacional ou comercial ou administrativo da sua empresa. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse segmento lá. No caso, combustível para prestação de serviço, eu vou conseguir? O combustível também tem um fator diferenciado que ele vai ficar mais ou menos igual ele é hoje. Hoje o combustível ele tem a tributação dele concentrada lá na refinaria. Né? A refinaria paga todos os impostos por todas as pessoas, todas as empresas da cadeia tributária para frente. Então hoje já não se fala em crédito de compra de combustível. Vai continuar assim. Então o IBS e CBS vai ser pago lá pela indústria, lá pela refinaria, lá pela Petrobras, por exemplo, e as demais empresas não vão mais poder tomar crédito. Poder mais não, né? Já não pode hoje, então vai continuar igual é hoje. A gente tem um cartão na empresa de benefício, tudo que a gente vai pagar a pessoa, como você acabou de dar um exemplo, o vendedor viajou, ou a gente vai depositar uma alimentação à parte, a gente deposita tudo nele para gerar uma nota para a gente passar para o contábil, certo? A gente não vai ter mais a tomada de crédito disso? Não. Se for dos segmentos de hotelaria e alimentação, não. Não pode. Tá bom? Tem mais gente? Mais alguma coisa? Olha já. No Simples, quando você vai fazer a opção, né? Tanto vale matriz e filial? Matriz e filial. Então, no caso dele aqui, não é vantagem da empresa? Enquadrama no Simples ou no Simples? Pode. Se tiver composição societária suficiente para poder fazer isso, ele pode.
Pode fazer. Porque aí ele escolhe o PJ. Pode. Ou seja, PJ ele fecha contrato com uma empresa, pessoa física ele fecha contrato com outra empresa. Tem essa possibilidade. Hoje, né, tudo um só, né? Tem essa possibilidade sim. Pessoa física e jurídica. Aí vão entrar o que nós chamamos de planejamento tributário, né? Então, o planejamento tributário vai morrer? Não, ele vai continuar existindo justamente por situações assim como essa. Então, vão ter brechas ainda para poder usar de planejamento tributário? Com certeza vai ter. Então, esse é um belo exemplo de uma possibilidade que cabe sim um planejamento tributário para adequar a tributação de acordo com o perfil do cliente que você tem. Beleza? Mas a pessoa que é Simples Nacional pode tomar o crédito. Ela não Não, toma o crédito. não. A empresa do Simples Nacional puro não vai tomar crédito. Ou seja, eu comprei de um fornecedor que é contribuinte regular de IBS-CBS, tá? Não posso tomar crédito. A gente fala que isso virou custo. Aí, volta um e fazer um favor. Mais um. Aí, no que de preço, tabela de preço. Isso, esse aqui. Aí, olha só. Nesse exemplo aqui, ô Ivana, faz de conta que você está comprando desse cara aqui, ó. Você é do Simples e está comprando desse cara aqui, ó. O seu custo vai ser R$ 153,60. Ah, tá. Não vai ser 120, eu não vou conseguir esse abatimento. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, o Simples Nacional não toma crédito e não gera crédito. Agora, se eu estiver nessa posição de Simples Misto, aí você é contribuinte regular de IBS-CBS, aí você pode tomar esse crédito aqui. O Simples Nacional puro não gera crédito e não toma crédito. O Simples Nacional misto toma crédito e gera crédito. Beleza? Mais alguém? Vamos lá então. Vai, Juan, passa aí. Isso aí. Volta um. Isso. Então, pessoal, o princípio lá da não cumulatividade. Um processo simples dentro da empresa aqui, só para ilustrar como é que funcionaria, né? Mas a empresa, geralmente, ela adquire lá os insumos, né? Paga IBS-CBS quando compra, né? Ele vai fazer ali o crédito dos impostos, vai produzir, vai vender, vai fazer o débito menos o crédito e vai fazer o recolhimento desse imposto. Daqui a pouco eu vou falar também, pessoal, mas vai ser um pouco mais na parte da tarde, quando a gente for falar do split payment, a gente vai entender o seguinte, aqui as aquisições e os débitos, né? Ou seja, o crédito e o débito do imposto, eles terão momentos diferentes para acontecer. Terão momentos diferentes. E tendo momentos diferentes, poderemos talvez ter mais um impactozinho no caixa. Não econômico, no caixa, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado quando for falar do split payment. Qual é o momento, né, do fato gerador de cada um deles. Como é que vai ser identificado, pessoal, o contribuinte de IBS-CBS? Basicamente igual é hoje, né? Já temos aí os CNPJs, que serão obrigatoriamente contribuintes de IBS-CBS. E 2026, eu acho, tem uma novidade aí já, o junho de 26? Julho? CNPJ alfanumérico, vem aí. Vem aí, tá? Hoje, nosso CNPJ ele é só numérico. Passaremos a ter o CNPJ alfanumérico, com letras e números. Eu conheço uns contadores mais antigos que decoram o CNPJ de todos os clientes. Eu quero ver agora. Quero ver ele conseguir agora. E aí, pessoal, tem uma novidade aqui bem relevante. Uma novidade bem relevante aqui agora que a reforma está trazendo. Inclusive, já estamos vendo, tá? Na prática, isso aqui acontecendo, que é o CIB. Alguém já ouviu falar aí do CIB? Já. Vocês vão começar a ver isso aí rodar para todo lado, tá? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Vai ter todos os imóveis do país terão um CIB. Todos os imóveis. Ok? E a gente vai ver daqui a pouquinho aí que esse CIB vai ser usado para fiscalização, fins arrecadatórios e fins de cruzamento de malha fiscal. Beleza? O Luiz Fernando, acho que viu uma escritura aí de São Paulo, capital, né?
as capitais já estão implantando o CIB, tá? Os cartórios de imóveis estão com um prazo para implantar o CIB, ou seja, eles têm que enviar o cadastro do imóvel para a Receita, e ao enviar o cadastro do imóvel para a Receita, vai gerar o CIB, e vai ser utilizado depois para inúmeros cruzamentos, inúmeras gerações de documentos eletrônicos. Outra novidade, pessoal. A gente vê hoje ainda rodando algumas documentos fiscais que não são eletrônicos. Às vezes uma série D aqui, outra ali. Tem até uma nota de manifesto, venda fora de estabelecimento aqui, outra ali. E isso está para acabar também. Por que isso está para acabar, pessoal? O comitê gestor, ele vai fazer a apuração do IBS-CBS para as empresas de forma, segundo eles, aí, em tempo real, tá? Em tempo real. Emitiu uma nota, eu já vou enxergar o débito, recebi uma nota, já vou enxergar o possível crédito, aquela coisa toda. E para isso acontecer, teremos que ter todos os documentos eletrônicos, todos os documentos digitais. Então, por exemplo, se eu vou hoje fazer um aluguel de um imóvel, qual é o documento que a locadora ou que a imobiliária gera para nós? Um recibo ou uma fatura de locação. Eu chamo de papel de pão, né? Porque não tem nada com nada lá, é só um Wordzinho da vida, lá um Excelzinho lá e vamos que vamos. Já era. Não vai ter isso mais. Vou fazer lá uma locação de um veículo. Fui aqui na Localiza e aluguei um veículo para viajar. Hoje não tem nada, os caras não dão nada pra gente, né? Vai ter que ter um documento eletrônico. E aí está surgindo, né, esses demais documentos eletrônicos para substituir todo esse aparato que falta de documentação eletrônica, tá? A NFCE todo mundo já conhece, né? Que é aquela que nós pegamos hoje nos estabelecimentos varejistas. Alguns ainda insistem em emitir CLD, mas não deveriam. Isso vai acabar agora. Vai ter que ser tudo informatizado. E demais documentos agora serão implementados, né, se é que eu posso dizer assim, para cobertar essas operações que hoje são feitas via fatura, ou via nota de débito, ou via fatura de locação, recibo, essa coisa toda. Tá? Até a nota de débito, no nosso entendimento, ela será eletrônica. Ela será eletrônica também. No caso, então, das imobiliárias, então, a partir de 2026, vão ser obrigadas a fazer emissão de notas fiscais. A emissão desse documento fiscal aqui, nós estamos entendendo que ele vai ser obrigatório a partir de 27, que é quando vai entrar o CBS em ação. Tá? Porque 26 ele vai ser um teste por enquanto ainda. Assim mesmo, uma coisa do caso das holds também. Que tipo de operação que a holding faz? Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Nem o papel de pão emite. Não, vai ter que ter. Vai ter que ter porque senão o comitê gestor não faz a apuração pelo split payment na apuração assistida. Então, não vai ter outra possibilidade. Todos os documentos que vão acobertar operações onerosas, lembra o fatiador de operação onerosa? Vai ter que ter um documento fiscal correspondente. Ok? Ah, mas e eu que só nego o meu aluguelzinho lá no imposto de renda? Vai ficar cada vez mais difícil. Vamos ter uma regra específica depois aqui para entender o aluguel também, mas cada vez mais difícil. Porque isso aqui já vai ser transmitido automaticamente para a Receita. Vai cair automaticamente na apuração assistida. Beleza? Bom, adiantei um pouquinho aqui, né? Mas olha só. Esses documentos vão ter, então, pessoal, informação em tempo real lá, tá? Sobre a apuração assistida. Nós estamos pagando para ver, né? Porque o tanto que o ECAC trava, toda hora, não é isso? Vamos ver como é que vai ser na prática nessa operação, mas estão prometendo que vai ser em tempo real. Emitiu um documento, paguei, fiz um pagamento ou recebi um pagamento, essas informações vão estar disponíveis lá para nós em tempo real. Mas tempo real na medida de processamento, não é isso que o servidor da Receita vai fazer. Vai ter informações detalhadas, né? Os registros automáticos, então, de débitos e créditos, os cálculos das apurações automáticas de débitos e créditos, e está para ser implementado, pessoal,
que nos documentos fiscais vai ter um QR Code. E nesse QR Code você vai conseguir consultar ali pelo celular, de forma rapidamente, as informações principais que aquele documento fiscal vai te trazer. Então é uma das novidades com relação à documentação fiscal que a reforma quer implementar aqui para vocês. Beleza? Voltou? Não, pode passar. Isso, beleza. Lá na importação, né, o Marcelo perguntou agora há pouco aí, mas enfim, a gente vai ter a incidência também de IBS e CBS, tendo o mesmo fato gerador que é hoje. O mesmo fato gerador que é hoje é o momento do desembaraço aduaneiro, até cruzando com a pergunta da Carol, mas e quando eu mando ali um adiantamento de câmbio? Não, esse adiantamento de câmbio específico não vai ser momento de fato gerador. Agora, se o seu prestador de câmbio, Carol, né, vou usar o exemplo da XP aí, a XP vai te cobrar lá o spread de, sei lá, 2%, só um exemplo, tá? Esses 2% vai incidir IBS e CBS. Esse vai. O montante do adiantamento em si, não. Mas o serviço que ele te prestou vai incidir. Inclusive, a reforma tributária vai trazer, pessoal, uma revolução no sistema bancário nosso muito grande. O sistema bancário vai passar a ter contadores especialistas em indústria dentro dele. Por quê? Ele hoje não está acostumado a fazer esse tipo de apuração. Nós estamos acostumados. O sistema bancário hoje tem uma realidade tributária completamente diferente. E ele vai passar a ser contribuinte de IBS e CBS em várias operações dele. A promessa, pessoal, que ainda não está regulamentado também, mas a promessa é que a tributação do sistema financeiro vai visar não aumentar o custo financeiro que já tem hoje, porque já está um absurdo. Diz a legislação, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Isso nós só vamos ter certeza na prática, tá? Então, por exemplo, as tarifas de TED, tarifa de PIX, tarifa de manutenção de conta, que antes não era fato gerador, vai passar a ser fato gerador agora de IBS e CBS. E os contribuintes que tomarem esse serviço vão poder lá também tomar crédito disso. Então, tudo eletronicamente, tá, pessoal? Então, vai ser algo que vai ter uma revolução bem forte no sistema bancário, no sistema financeiro aí do Brasil, tá? Vai ter muita tecnologia envolvida nisso aí. Então, base de cálculo da importação, né? O valor aduaneiro, a gente comentou um pouquinho agora há pouco aí. E o contribuinte é o importador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, independente da finalidade da importação, que foi o exemplo que nós falamos dos marketplaces que fazem venda internacional. Ok? Então, mesmo que eu comprei só uma camisetinha lá, pouco importa, você vai ter que pagar IBS e CBS. O que nós ainda não sabemos, na prática, é, por exemplo, assim, ó. Tá bom, eu coloquei lá que a camiseta custa R$100. Será que a plataforma vai disponibilizar no momento da compra que ele vai ter que pagar mais R$28 quando a mercadoria chegar? Ou será que ele já vai cobrar os R$28 no momento do pagamento para poder ele pagar o imposto depois? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Outra coisa que nós não sabemos ainda com relação ao e-commerce. Hoje já é uma dificuldade para o e-commerce o seguinte. Bom, eu vendo hoje, né, para as empresas que não são do Simples Nacional, eu vendo hoje para 27 estados. Literalmente falando. Os e-commerce vendem para o Brasil todo em 27 estados. Para Sul e Sudeste eu pago 12%, para Norte e Nordeste eu pago 7%, material importado eu pago 4% e operação interna 18%. E eu não consigo fazer um preço para cada estado. O Marketplace não permite que você faça um preço para cada estado. Então hoje já é complexo de fazer precificação de e-commerce. Porque eu não consigo prever para onde eu vou vender e a plataforma não me deixa ter um preço para cada estado. Isso é um prejudicial muito grande para o e-commerce. Porque se determinado mês eu vendi para onde a alíquota é maior e eu estava colocando uma média menor, eu já tive prejuízo naquele mês. Então é complexo. Imaginem agora com 5.500 municípios que vão interferir no cálculo do imposto. A minha expectativa, a minha vontade, se eu pudesse falar para eles como fazer, eu falaria o seguinte: olha, eu vou dar meu preço cru e na hora que o cliente colocar o CEP,
aparece o preço final com os impostos para ele. Essa seria a minha vontade. Quem foi no Mera XP lá, avisou lá, Espuma, que é para fazer desse jeito ou não? Avisa lá. Mas a gente não sabe ainda como é que na prática isso vai acontecer. Tá? Mas é uma coisa difícil e espero que as plataformas se adequem, né, para poder fazer essa alteração e melhorar essa questão. Tá? Eu falei do e-commerce, já apresentou o slide dele aqui, ó, bem na hora. Pessoal, as regras específicas aí de e-commerce, né, elas serão tributadas, ok? Então, mesmo que eu tenha comprado essa operação, essa mercadoria para uso próprio, vai ser fato gerador. Compras em sites estrangeiros que chegarem no Brasil, a plataforma ela é corresponsável. Então, ela vai ter que se cadastrar. Né? Todas essas plataformas de marketplace vão ter que se cadastrar nas plataformas do comitê gestor, né, para poder se enquadrar como contribuinte e ser o agente repassador daquele imposto da compra para o governo federal. Hoje não é assim. Hoje cada vendedor, né, que vende no marketplace faz a sua apuração e faz a sua apuração e seu recolhimento de forma independente. Agora os marketplaces passarão a ter uma participação corresponsável sobre essa arrecadação. Então vamos ver como é que os marketplaces vão se comportar. Eu acho que já começaram a soltar umas novidades aí, né, de colocar na nota fiscal, não foi? De colocar já o IBS-CBS na fase de teste, que a gente vai ver daqui a pouco aí também. E na exportação, pessoal, com o incentivo aí de querer manter o benefício, né, ou seja, manter o incentivo de enviar a nossa produção para outros países, a exportação fica sem incidência. Fica sem incidência de IBS-CBS. Mas o exportador, né, a empresa que faz exportação, ela pode manter os créditos, porque ela é contribuinte regular. Então, olha só o lance. Eu sou uma empresa que só faz exportação, né? Nós conhecemos isso no mercado como comercial exportadora. Eu sou uma comercial exportadora. Eu compro aqui no Brasil e remeto e vendo para outros países. Fazendo isso, eu não vou ter incidência na minha venda, na minha remessa para o exterior, e todos os custos ou créditos que eu paguei para os meus fornecedores eu vou poder me creditar. Bom, isso resultaria, obviamente, num acúmulo de crédito muito grande para essa comercial exportadora, ou seja, ela não pode ficar com isso parado, né, na sua escrituração fiscal. Então, essas empresas poderão fazer um ressarcimento de IBS-CBS. E esse ressarcimento cairia aí de fato em dinheiro, tá? Cairia na conta bancária da solicitante desse ressarcimento. Ou ele pode usar isso, né, até mesmo para poder compensar com demais impostos que ele tiver na empresa. É possível as empresas, nesse caso aí, uma empresa vender crédito para outra? Hoje não tem essa previsão. Hoje o comitê gestor prevê exclusivamente ressarcimento. Hoje prevê ressarcimento. Porque já que você vai vender crédito de uma para outra, você ressarce. Então não teria muito sentido, já que ele prevê essa questão do ressarcimento aqui. Pessoal, tem uma novidade também aqui. Vamos só falar esse slide aqui para a gente sair para o almoço, que as mulheres estão olhando torto já que estão com fome, né? Vai ter um cashback, vai ter umas possibilidades aí de consumidores finais receber um cashback de volta dos impostos devido na operação que eles compraram. Então, alguns produtos ou alguns serviços vão poder ter uma devolução de dinheiro para quem for de baixa renda ou quem tiver aquele Bolsa Família, CAD único, aquelas coisas todas lá. Né? Calma, gente, calma. É muito melhor a gente estar fora desse cadastro, hein? Vai por mim. Vai por mim. Então, assim, ó, o que vai gerar esse cashback, pessoal? Produtos de cesta básica, então, a pessoa foi no supermercado, está inscrito lá no Bolsa Família, no CAD único, fez o cadastro, informou o CPF dela no caixa do supermercado ou em qualquer outro estabelecimento, comprou,
ela vai poder receber de volta. O que mais? Energia elétrica e gás. E bens e serviços definidos em lei. Na verdade, são os serviços de saúde que são considerados essenciais, tá? Vai poder receber isso também, ok? Então, ao invés, teoricamente, né, ao invés do governo promover o pagamento do benefício, ele vai voltar quando ele comprar. Essa seria a lógica, beleza? Mas vamos ver na prática como é que isso aí vai funcionar, beleza? Olha lá, ó. A gente vai identificar, né, o consumidor através do CPF. Quando ele informar para o estabelecimento onde ele está comprando, ele vai colocar isso na nota fiscal. Vai registrar a operação, registrar como? Vai registrar transmitindo o documento fiscal eletrônico para a Cefaz, que vai validar as informações que estão contidas no documento fiscal, vai cruzar com os produtos que são beneficiados por essa operação, vai cruzar o CPF, se ele tem o cadastro necessário para poder fazer o recebimento do cashback, vai ver se ele é elegível, ou seja, cruzamento de produto mais CPF, vai ver se ele tem elegibilidade para receber o cashback, e aí isso aí vai ser creditado na conta dele. Como é que chama aquele aplicativo da Caixa Tem, né, que chama? Vai ser creditado, aliás, nesse aplicativo do Caixa Tem para os pessoas físicas de baixa renda, tá? Se alguém quiser participar da parte, fique à vontade. Pessoal, para não quebrar o raciocínio aqui, 12h15 agora, vamos sair para o almoço, beleza? Vou responder a pergunta do André aqui. Aí, voltamos, que hora que der Michele? Michele é a coordenadora dos horários aí? 1h30? Então, beleza, voltamos 1h30, tá? Responder a pergunta do André aqui. Tem alguma informação Não entendi a pergunta. Mas faz a pergunta de novo. Teve alguma alteração? Teve. Especialmente no custo do transporte, tá? Porque o transporte, assim, ó, a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre regimes específicos. O que não for falado no regime específico está na regra geral. E o transporte de cargas não será falado nos regimes específicos. Está na regra geral. E o que é a regra geral? De 26,5% a 28%. Hoje, o transporte não paga ICMS. Na maioria dos casos. Tem casos que ele paga. Então, você já tem 18% a menos ali. Beleza? Com a reforma vai passar a pagar. Beleza? Legal, galera. Então, 1h30. Estamos de volta aí.